A gente tem visto aí muito essa discussão da chegada do El Niño e de como isso vai impactar as safras ao redor do Brasil, né? Inclusive, é interessante a gente até explicar para quem nos assiste também como que o clima impacta a performance da máquina no campo, né? Assim, máquinas extremamente inteligentes que os sensores percebem que começou a chover, então vamos agilizar a colheita porque não pode molhar. Explica um pouquinho pra gente também como que é essa inteligência mesmo, né? Assim, não deixa de ser uma forma de administrar a máquina ali no campo. Você tem várias correlações aí com o clima, né? A primeira, que uma muito importante, é o momento de plantar, né? O momento de plantar, ele está muito conectado ao momento da chuva, porque você não tem como regar uma área gigantesca. Existe irrigação, claro, mas a irrigação atinge um percentual bem pequeno, né? Então, ali é uma decisão muito importante. O momento de plantar está muito ligado à informação meteorológica, né? O momento de pulverizar também leva em consideração, né, uma série de questões para você poder colocar ali os defensivos na hora certa, da forma certa. E a colheita, que é sempre um fenômeno bem interessante, também relacionado ao Ninho e Laninha, né? Que você tem anos onde chove pouco e anos onde chove muito durante a colheita. E para quem não conhece muito do setor entender o que eu quero dizer, imagina você só pode colher com um certo nível de umidade, né? A partir de uma determinada quantidade de água que cai numa plantação, você demora muito para conseguir entrar para colher, porque o grão está muito úmido, você não pode colher. Entrar no sentido de entrar com o trator na lavoura. Entrar com a máquina para colher, exatamente. Termos que a gente vai destrinchando a gente é acostumado, aqui. Né? E você, às vezes, precisa demorar muito esperando que seque a lavoura o suficiente para você voltar a colher novamente, e começa daí a ter danos na lavoura, começa a perder. Aí, quando o clima fica quente e seco o suficiente, você entra para colher, você tem que colher muito rápido. Então, assim, isso influencia, inclusive, o dimensionamento de máquinas. O tipo de clima que vai se apresentar para plantar ou para colher indica se você precisa de mais ou menos colheitadeiras, plantadeiras, ou maiores ou menores. Então, tá tudo correlacionado. O clima... E o clima é a razão, você falou do plano safra antes, né? E o clima é a principal razão, pelo menos ao meu ver, pela qual um agricultor precisa de suporte e fomento para produzir o alimento, né? Porque o nível de incertezas que ele tem no dia a dia é imenso, assim, ele pode perder todo o investimento do ano em função de um acaso climático, né? Mas a gente pode, você conhece casos, a gente pode entender que, por exemplo, um anúncio de El Niño, uma preocupação que aqui não está tão alarmante, né? Convenhamos que existem preocupações maiores ali em relação ao clima dos Estados Unidos, né? Ali o milho deles está performando pior do que eles imaginavam, mas enfim. Você acredita que um produtor tome a decisão de vou comprar mais uma máquina, vou comprar uma máquina nova por causa de clima. Se ele vê que está determinado, né, isso sim, previsão de El Niño, minha máquina não está compatível com esse desafio climático. Existe isso? Em algumas regiões do Brasil existe, do mundo, onde você tem as regiões que elas pegam as variações extremas. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma diferença enorme na probabilidade de seca ou de chuva no Rio Grande do Sul ou na Bahia, conforme muda de El Niño para a Laninha. Esse é um exemplo. Agora, o produtor ele não consegue fazer esse planejamento de forma tão precisa, porque a variação ela não é uma coisa muito clara, e às vezes, inclusive, ele é surpreendido. Normalmente, essas decisões com base na mudança do clima são tomadas um pouco mais perto. Então, uma coisa que acontece, por exemplo, às vezes, quando você tem janelas muito curtas para colher, porque chove muito durante a colheita, aumenta a venda de colheitadeiras. Uma decisão tomada ali... Na boca da safra. Na boca da safra. Porque pode não acontecer o apuro. Por uma diferença de 1, 2 dias, 3 dias... E a gente está falando aqui de micro-região, às vezes, também, né? É isso que é importante explicar aqui. Às vezes, a mesma área... Né, assim, a mesma área produtiva, a mesma fazenda, pode chover pra caramba num talhão, chover diferente no outro talhão, então... E a meteorologia não pega esse nível de detalhe, não chegamos nesse nível. Pois é. Então... Mas tem só para comentar, Maria, uma coisa. Um hábito que mudou, em definitivo, em função do clima, em função do clima e em função do fato que hoje no Brasil você faz mais de uma safra, e hoje já é consolidado isso, é que você precisa fazer tudo mais rápido, né? Numa janela menor de tempo. E isso faz com que, assim, uma regra geral é que todos os agricultores estão buscando máquinas maiores e com maior capacidade. Para quê? Para preventivamente ser capaz de plantar mais rápido e colher mais rápido. Aí você reduz a tua exposição.
Se você é capaz de plantar muito rápido a tua safra, você consegue plantar nos dias ideais com muito menos tempo, né? E isso te reduz o risco. Também uma das razões do investimento em agricultura de precisão em máquinas mais modernas e mais capazes é a redução do risco.